Essa leitura aqui é para peixes. O que essa pessoa pensa de você? Então aqui... Ela pensa que você cresceu num ambiente onde havia muita disputa, onde havia competição, e a pessoa sente um pouco assim interessada por essa parte, porque é uma pessoa assim com um pouco de baixa autoestima. E ela gosta de ter alguém disputando ela. É como se fosse uma situação nova, assim, para essa pessoa. É como se tu quisesse defender o teu território, né? Ela pensa na cabeça dela. Não é necessariamente o que está acontecendo, né? Digamos, talvez ela vai fazer com que as situações aconteçam onde tu vai notar que a pessoa é um pouco assim, talvez um pouco infantil, querer chamar atenção, para tu se impor e falar, expressar, eu estou com essa pessoa, né? Então ela se sente bem com isso. Ela se sente bem sendo, digamos, na cabeça dela, ela pensa, eu sou o centro da vida dessa pessoa. Então é alguém que tem a necessidade de se sentir importante para outra. É uma coisa assim um pouco, talvez, de carência, que a pessoa não tenha tido assim muita atenção, né, em outros relacionamentos, né? Mas não tem nada demais aqui. A pessoa não fez assim, não teve um comportamento horrível, né? Mas em alguns casos a pessoa poderá causar ciúme na outra para ter esse tipo de atenção, né? Então, esse aí o pisciano talvez esteja passando por isso, né? Agora eu vou fazer pro aquariano. Então, o aquário... Vou embaralhar um pouco aqui. O aquário... Essa pessoa tá pensando que o aquariano gosta de aventuras. E que ele está em busca, né? Que a aquariana está em busca de aventura. Na verdade, não, né? Então a pessoa gosta de imaginar o cenário do aquariano buscando aventuras, talvez coisas assim, com mais de 2 pessoas envolvidas, né? Mas isso não é verdade. Mas a pessoa gosta de pensar isso. Ela não tem certeza ainda, tá pensando. Às vezes ela se torna um pouco tímida com o aquariano por causa disso. Ela pensa que o aquariano tem bastante experiência, pode até ser que o aquariano tem bastante experiência em relacionamentos. Mas não necessariamente do aquariano gostar dessas coisas, entendeu? É porque eu acho que o espírito aventureiro do aquariano, assim, meio livre, assim, demais, né, mentalmente, talvez dê essa impressão, né. Para algumas pessoas pode até ser. Mas isso, se o aquariano é livre dessa forma, não quer dizer que ele vai estar com uma pessoa, entendeu?
Mas se o aquariano está com uma pessoa, essa pessoa pensa que o aquariano teve muitas aventuras e que gosta disso, né? Enfim. Eu vou ver agora aqui a leitura para o capricorniano. A pessoa que está com Capricórnio, ela pensa que o Capricórnio é como se fosse assim, traz uma luz para a vida dela, né? Então ela pensa assim que o Capricórnio veio para a vida dela para trazer algo que ela não esperava, não tinha conhecimento, assim, ela ouviu falar, ou talvez imaginava que talvez pudesse ter alguma coisa, assim, maravilhosa, mas foi algo realmente de muita luz, assim, né? Então ela pensa que o Capricórnio traz isso para ela. E na verdade, acho que o Capricórnio, a pessoa de Capricórnio somente está sendo ela mesma, né? Mas a outra pessoa pensa que ela traz muita luz e tal. É uma leitura bonita, hein? Que é como se fosse um anjo na vida do Capricórnio, na vida dessa pessoa. Então vou fazer agora pro Sagitariano. Essa que é uma leitura rapidinha, assim, só pra ver mais ou menos, né? Porque às vezes é bom a gente sentir um pouco, assim, do valor que a gente traz pra outra pessoa, né? Esse aqui é o Sagitariano. Tem algo de mistério aqui, tá? É uma talvez assim, uma rigidez causada por algo que a pessoa não sabe que aconteceu na vida do Sagitariano. Mas isso aqui acho que é o Sagitariano, assim, esse ar um pouco distraído, assim, às vezes fica meio quieto, meio silencioso, pode trazer essa imagem, né? Não necessariamente que isso seja verdade, né? Mas a pessoa pensa isso quando se relaciona com o Sagitariano, né? Acho que talvez o Sagitariano tá sofrendo, porque essa coisa deixou ele rígido, deixou ele meio paralisado, deixou ele, sabe? Mas não, é só um momento de tranquilidade, né, do Sagitariano, na verdade. Pra ver como a pessoa tem impressão errada às vezes, né? Então vamos fazer aqui do Escorpião. O Escorpião, a pessoa pensa que o Escorpião quer sair do relacionamento, né? Pensa que o Escorpião tem fantasias, tem sonhos com outras pessoas, que buscam outras coisas, né? Mas o que eu vejo aqui é o Escorpião realmente tendo assim uma caminhada assim um pouco incerta, digamos, né? Tá fazendo algo que tá deixando ele assim meio, não é inseguro, mas ok, isso aqui vamos experimentar isso aqui, entendeu? Mas não é no relacionamento, não é na vida pessoal, entendeu? Não outras áreas. Mas a pessoa pensa, olha só, que o Escorpião tá pensando em outras pessoas, né? Então isso aqui, olha só pra ver como as pessoas viajam, né? Então as pessoas imaginam coisas que não estão acontecendo, né? Então isso aqui talvez nem a pessoa, nem o Escorpião mesmo saiba que tá passando por isso, né? Então às vezes a gente tenta adivinhar pelo outro e é totalmente o contrário, né? Vamos ver agora do Libriano. O que a pessoa que tá com o Libriano tá pensando, né? Bom.
pessoa tem muito medo, assim, de quando não está com o libriano, que o libriano esteja com outra pessoa. Na verdade, o que eu vejo aqui é o libriano buscando algo assim, receber uma notícia, mas não de ser uma pessoa, talvez da mãe ou de alguma coisa que está esperando, mas a notícia está um pouco focado nisso, né? E a pessoa que está com o libriano está imaginando que está sendo traída, né? Às vezes, né, se tu sabe que tu está fazendo algo para a pessoa, né? Tá saindo com outro, né? Essa aqui te dá certeza de que é uma coisa que tá acontecendo. Mas se tu, libriano, essa pessoa às vezes te olha desconfiada e tu tem essa situação de estar esperando por algo, por uma notícia, né, esperando ou fechar um negócio ou sei lá o que for, quando tu olha pra pessoa desconfiada, tu pode ver que ela tá achando que tu tá, né, fazendo alguma coisa. Então, se tu não está fazendo nada, então essa pessoa tem essa desconfiança de estar sendo traída. Isso é um problema dela. Se tu não der motivo, entendeu? Se tu não fica flertando com as pessoas, não fica fazendo coisas, né? Então, a pessoa que tem essa desconfiança na cabeça, contigo ou com qualquer pessoa que ela teve relacionamento. Então, é um problema que ela tem que buscar um profissional, na verdade, né? Pra ajudar ela a desmanchar isso, né? Porque ela tá inventando coisa na cabeça que não existe, né? Enfim. Vamos ver aqui o virginiano. O que a pessoa fica pensando, né? Do virginiano. Olha. A pessoa fica pensando que tu quer seguir assim um caminho sozinha, sabe? Talvez seja por causa da distância, talvez seja por causa de alguma coisa do trabalho, né? Ou de uma amizade que às vezes tu sai, né? Então é uma pessoa assim que talvez não tenha dificuldade de lidar com o tempo quando ela está só. Ou com o tempo quando ela não está contigo, né? Então, virginiano, isso aqui é talvez uma pessoa um pouco carente, ou uma pessoa que gosta muito de ti, que sente muito tua falta, ou que tá passando por algo interno e que precisa, assim... Eu acho que ela precisa conversar com alguém sobre esse sentimento interno, né? Mas essa pessoa, tipo, ela quer que tu fique perto dela pra ela se sentir bem, né? Então acho que não... Isso que deixa o relacionamento pesado, tá entendendo? Então, virginiano, essa aqui é uma pessoa que tá passando por alguma coisa e ela fica pensando que se tu não tá todo o tempo com ela, tu não quer estar com ela, né? Mas talvez seja também um pouco de afastamento que tu queira, porque é um peso isso, né? A pessoa querer estar contigo para se sentir melhor, né? É como se tu fosse um antidepressivo pra pessoa, ou um remédio pra ela se sentir melhor. E isso aqui não é uma coisa saudável no relacionamento, né? Ops. Então talvez tu possa conversar com a pessoa sobre isso, né? E talvez essa conversa seja difícil, mas a pessoa buscar conversar com alguém que não seja tu, assim, por exemplo, é muita expectativa em cima de ti, é um peso, né, na verdade. Enfim, vou fazer aqui pro leão a leitura. Aqui é o leonino. O que a pessoa tá pensando, leonino? Olha, o que eu vejo aqui
É que o leonino, ele gosta muito da companhia da pessoa, né? E de ficar junto e tal, e de rir, de se divertir. E a pessoa, ela tá pensando que tu não tem um interesse, assim, sexual por ela. Porque tu não busca, assim, tu quer se divertir, estar junto e tal. Então tu tá buscando essa parte mais do relacionamento. E a pessoa que tá contigo tá preocupada de tu não ter interesse sexual nela. Na verdade, não acho que seja o que tá acontecendo, né? Mas talvez ela gostaria que tu tivesse iniciativa, né? Então, isso aqui são coisas... cada um se comporta de uma maneira, né? E talvez a pessoa estava acostumada com alguém que sempre tinha iniciativa. Então, eu acho que a pessoa tá muito focada nisso, né? E não tá sabendo aproveitar o tempo que passa junto contigo, né, Leonina? Então, talvez essa relação pra ti seja mais, assim, como é que eu vou dizer? A pessoa tem essa ilusão, né, de que ela quer ser irresistível, que tu olhe pra ela e que fica atrás dela, que não sei o quê. Mas isso aí é meio assim demais, né? O que eu tô vendo aqui na leitura. E não é que tu não tenha atração pela pessoa, mas simplesmente tu tá focando no relacionamento no total, assim, né? E ela talvez ela esteja ainda nessa fase, assim, muito de querer alguém desejando ela o tempo todo, né? Isso é meio irreal, assim, né? Tipo, as pessoas gostam de passar tempo junto, de conversar, de fazer outras coisas, né? Então essa pessoa talvez tenha um pouco de foco excessivo nessa parte, né? Nessa outra parte. Somente. Somente não, mas demais, assim, um pouco, né? Meio obsessivo, assim, um pouco. Enfim, vamos fazer aqui a leitura por canceriano. Isso aí não é... Tu não tem que forçar na pessoa. Esse é o problema dela, né? Tipo, ela talvez tenha que ver isso. Como é que vai ser, né? Então, o canceriano aqui... O canceriano... tem um grande interesse aqui na pessoa de ficar contemplando formar uma família, né? Então ela tá pensando, assim, ativou isso nela. Ela não tinha esse desejo antes. Então talvez canceriano seja aí uma proposta para ti no futuro de formar família, de estar junto, né? Essa aqui foi bem rápida mesmo. E o geminiano, o que a pessoa pensa. O geminiano... A pessoa te põe num pedestal, assim, ela te vê muito... Como a mente, assim, muito capaz, né? É uma pessoa, assim, que ela tem um pouco de dificuldade de chegar perto de ti, assim, de ter essa intimidade emocional. Talvez ela tenha medo de se mostrar mais, porque ela te põe no pedestal muito, né? Então talvez ela ache que tu é muita areia pro caminhãozinho, assim, sabe? E isso cria uma certa distância, assim, às vezes a pessoa não fala muito, né? É normal, né? Mas isso aqui, a pessoa gosta de fazer isso, gosta de se sentir dessa forma, né? Vamos ver agora pro taurino. O touro... ele tem medo, assim, de
Tipo, a verdade irá libertar ele. Mas ele tem um medo, assim, muito grande de aparecer, digamos, de ser real, de ser quem ele é. Ele prefere, assim, estar nas nuvens, né? Então ele fica pensando, se ele falar isso pra ti, dele, será que tu vai pensar dessa pessoa coisas boas, né? Talvez ele tenha uma coisa assim de se mostrar forte, é uma tradição da família de se mostrar forte, de não ser vulnerável nunca, né? De não mostrar essa vulnerabilidade. Então é uma pessoa assim que talvez cresceu num ambiente onde ela sempre teve, não podia nunca estar vulnerável, não podia chorar, não, sabe? É uma coisa assim de bastante sofrimento interno, né? Então a pessoa fica com medo que tu não vai aceitar ela, né? Fazer aqui pro Ariano. O Áries, o Ariano, ele tá sentindo um pouco assim, parece que claustrofóbico, né? E quando tu olha, a pessoa olha pro Ariano, ela vê o Ariano muito ansioso, assim. Causa ansiedade na pessoa, né? Então a pessoa sabe, ela fica pensando, eu gostaria de fazer algo para ajudar. Mas ele tá achando que a pessoa é mais assim ativa, então não tá, a pessoa não tá vendo realmente o que o Ariano tá sentindo, né? A pessoa ela não tá conseguindo perceber o quanto o Ariano tem de ansiedade, de... Isso aqui talvez a pessoa ela não tá conseguindo ver as necessidades do Ariano emocionais, né? Digamos, talvez a pessoa que se relacionasse com o Ariano pudesse chegar e dar um abraço, assim, e dizer, eu tô aqui contigo, né? Mas a pessoa não consegue fazer isso. Ela fica meio apavorada, que o Ariano tá ansioso, assim, ela não sabe fazer. Ela fica ansiosa também, sabe? Então ela não consegue nem pensar. Ela é uma coisa assim, uma pessoa meio esponja, assim, né? Então ela é bem estranho isso daqui. A pessoa tá estressada com alguma coisa, né? E não tá conseguindo conectar com o Ariano, né? Na verdade. Não tá conseguindo estar lá para o Ariano. Ela fica mais ainda agitada, assim, com o Ariano, né? Por não saber o que fazer. É uma pessoa que ela não, o sistema nervoso dela tá assim, ó. Parece o gato aquele com o cabelo arrepiado. Isso afeta ela. Acho que ela nunca saiu desse estado, né, de estar sempre assim, num alerta, né? E ela não sabe acalmar, né? Então o Ariano deixa ela meio assim demais, alertado ainda mais do que ela já é, né? Enfim, essas aqui foram as leituras. Espero ter podido ajudar com alguma coisa. Muito obrigada.